Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 24 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos iniciar agora o nosso bate-papo de fechamento com o Ibov apresentando aqui uma alta de 1,59%. Eu vou mencionar também aqui os futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Brap, Brasil Foods, VVAR, Nato 3, ALC 3 e CROT 3 aqui nessa videoanálise. Então, Ibov com alta de 1,59%. Isso ainda pode alterar devido ao leilão de fechamento que está agora. Ibovespa agora às 17 horas e 2 minutos, então tende a encerrar lá por volta de 17,8, 17,10, enfim, até às vezes um pouco mais. Mas enfim, só para ficar claro que tende a alterar essa variação aí percentual. Então, Ibovespa com esse fechamento acima dos 79 mil pontos, traz um sinal positivo, a primeira manutenção de mínimas ascendentes no gráfico diário. Segundo, supera a máxima do pregão anterior. E terceiro, fechando acima da máxima desse topo aqui, enfim, fechando acima dos 79 mil pontos. Se é algo positivo, aumenta-se a chance do Ibov buscar aí, testar a região dos 80 mil pontos, número redondo. Se eu der um zoom menos aqui e olhar para resistências anteriores, tem esse nível aqui, 79.690. 79.690 é um nível de resistência para o índice, depois de 80 mil pontos, número redondo. E aqui, ainda um pouco mais para cima, a gente teria o patamar dos 81 mil pontos, um patamar um pouco mais testado aqui por volta de 81 mil pontos para o índice Bovespa. Olhando agora para o gráfico dos futuros, dando uma olhada para os futuros, antes de mais nada, lembre-se de se cadastrar aqui gratuitamente, de se inscrever gratuitamente no canal. É muito simples o processo, basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar em daltovieira.com, na logo daltovieira.com, e clicar em se inscrever. Para quem já fez isso, não há necessidade de realizar esse procedimento. E se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, ou agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha no YouTube. Dessa forma você me ajuda a compartilhar, a disseminar o conteúdo aqui do meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Futuros, mini índice, gráfico de 60 minutos. Abriu com baita gap de alta, já abriu com um grande gap de alta, não evoluiu tanto assim, gerou aqui um fundo ascendente, mas também sem evoluir muito. Resistência importante. Aqui, vou primeiro falar dos níveis importantes. Essa resistência aqui que foi inclusive testada no pregão de hoje, citada na live pela manhã, 79.780. Então, índice batendo nesse patamar, gera uma correção e aqui de novo apontando para testar de novo essa região. Enquanto o mercado não gerar nada contrário a isso, que seria voltar para baixo aqui dessa mínima ou perder isso aqui, fica mais para se buscar a operação no ponto compradora, de olho aqui na chegada nessa região dos 79.780. Acima desse nível, a resistência um ponto mais alto, 80 mil a 80.335 pontos aqui no mini índice. Para a ponta então compradora, está dentro de um cenário mais para a ponta compradora. Fundo ascendente, a favor de um gap de alta, por enquanto mais para a ponta compradora. Se abrir caindo o próximo pregão, perdendo justamente a mínima, gerando um topo descendente no gráfico de 60 minutos, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora. Ideal até que essa operação ocorresse através de topo descendente ou pivô de baixa, abaixo de uma região aqui de 79.225 a 79.130. Se olharmos para o gráfico de 30 minutos, isso seria uma formação de um topinho descendente, também de um pivô de baixa no gráfico de 30 minutos. Então isso seria mais positivo em termos de buscar operação na ponta vendedora de day trade, através de um gráfico de 10 ou 5 minutos, pivô de baixa ou topo descendente nessas periodicidades. Olhando agora para o dólar no pregão de hoje, queda dentro do que a gente já tinha abordado aqui, a leitura que a gente está dentro, o dólar dentro de uma tendência de baixa. Pregão de ontem, pregão mais de correção, bateu no nível de resistência, perdeu força e ficou mais para a ponta vendedora. Olhando para o G60 já vinha no cenário mais de ponta vendedora, continuou nesse cenário de ponta vendedora, forte movimento para baixo e agora uma correção um pouco mais fraca. Para se buscar compra no dólar, o ideal é que ocorra, olhando para o próximo pregão, ocorra uma abertura aqui para cima e passe a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, usando a região aqui em torno de 3.753, 3.754 como suporte, ou seja, superar essa resistência. Vou jogar no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 30 minutos, que seria aqui basicamente um pivôzinho de alta,
fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade de 10 ou 5 minutos, ficaria mais interessante para o ponto comprador, melhor do que pivô de alta, porque em relação ao pivô de alta a gente teria que essa resistência já logo na sequência 3.763, mas mais relevante na faixa de 3.770, mais relevante aqui nesse nível, até um pouco mais para cima de 3.770, mas enfim, essa seria a região de resistência mais relevante para o dólar. Considerando a força apresentada para queda e essa lateralização, a abertura aqui para baixo apoiaria mais a operação na ponta vendedora, ou seja, a favor da tendência do G60, e aí buscaria operações de day trade no gráfico de 10 ou 5 minutos, através de topo descendente ou pivô de baixa, melhor ainda se acontecer essas sinalizações abaixo dos 3.745. Suporte imediato 3.735, que é a mínima do pregão de hoje, e voltando para o gráfico diário, tem suporte em 3.744, por volta de 3.700, deixa eu só tirar o ajuste que fica mais claro, pronto, 3.735, primeira zona de suporte que foi testada no pregão de hoje, até comentada na live, e também aqui um nível mais abaixo, irrelevante no gráfico diário, na casa dos 3.718. Então são os níveis que eu vejo relevância em termos de suporte para o dólar, que pode trazer alguma recuperação desse movimento de baixa atual do dólar, mas com tendência de baixa aqui configurada no gráfico diário. Agora partindo para as ações, PTR4 alta de 2,54% no pregão de hoje, abriu com gap de alta, segue dentro de um movimento de subida. A briga aqui agora, vamos ver se ela já saiu do leilão de fechamento. Saiu agora R$ 19,66. Eu ia falar, a briga aqui agora é fechar acima dos R$ 19,80, mas perdeu essa briga em termos de fechamento. A resistência aqui, trabalhando agora acima dos 19,30, saiu dos 19,30, agora briga com os 19,80, zona de resistência. Depois disso, tem os R$20 número redondo e depois R$20,35. São os níveis de resistência que eu identifico na Petro neste momento, mas segue dentro do movimento de subida sem nenhuma sinalização para baixo. A primeira sinalização para baixo seria perder a mínima do pregão de hoje, 19,53. Isso traria um aspecto de vir aqui ter um movimento de baixa, testar a região, que seria até interessante para buscar a operação na ponta compradora, testar a região de topo que foi rompida dos R$ 18,80, enfim, invadir essa região de gap aqui, ó, 18,80 a R$ 18,45 e principalmente 18,45, 18,40 são os níveis mais relevantes de suporte para a Petro nesse momento. Logicamente o gap de alta do pregão de hoje em 19,47 e 19,21 são níveis intermediários de suporte para a Petro. Vale 3, pregão de hoje abriu com um gap de alta, mas não se sustentou lá em cima. Ativo terminou com alta de 3,45%, apesar do candle de baixo, considerando o fechamento daqui para cá, a valorização do ativo. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência justamente em cima dos topos anteriores, a gente tem aqui a ação justamente perto dessa região aqui de resistência, ou seja, se aproximou desse patamar de resistência a Vale. Ativo que com esse fechamento, com essa alta do pregão de hoje, ela basicamente retoma a tendência de alta, volta a fechar acima dos R$50, mas para mim não gera compra de imediato no papel. Teria que gerar alguma entrada no ativo após alguma sinalização positiva aí acima da região dos R$50, seja fundo ascendente, pivô de alta no gráfico diário também seria interessante nesse sentido. Olhando para o gráfico de 60 minutos, dependendo da correção que vem aqui nessa região e volte a gerar fundo ascendente, também seria alternativa de entrada, mas no ponto que se encontra, de imediato eu não vejo entrada na ponta compradora dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia, em cima de Vale 3. BRAP 4, encerramento da posição de venda. Infelizmente o ativo abriu com um baita gap de alta contra a nossa venda, que o stop inicial era aqui nesse ponto, depois foi reposicionado aqui para esse ponto. Dalton, o que você faz nesse tipo de situação? Simplesmente encerra a posição na abertura do pregão, ou seja, na saída do leilão já de abertura, encerramento da posição. Por quê? A partir desse momento, como ela está descaracterizando o que eu gostaria de ver no gráfico, ou seja, estava numa operação de venda, para a perspectiva de fazer algo nesse sentido. Se ela faz algo que descaracteriza o que eu gostaria de ver, do que me levou, né, que eu gostaria de ver, o que me levou a entrar na posição, ela descaracterizou completamente com esse gap, a partir desse momento está fora do contexto que era da minha avaliação em termos da entrada, ou seja,
A ação, a partir desse momento, eu não tenho mais controle em relação ao preço do ativo. A gente não tem controle sobre o preço do ativo. Então, como descaracterizou completamente uma operação, encerra a posição na abertura do pregão e depois disso você não fica, vamos dizer assim, isso é o que eu faço e é o que eu sinto melhor para mim. É no sentido de eu não ficar sofrendo durante o pregão na torcida de corrigir, ou seja, me desgastando emocionalmente durante o pregão. Prefiro ir partir para outros ativos, buscar outras oportunidades e vida que segue. Isso aqui acontece com frequência? Não, não acontece com frequência. São poucas as vezes que acontece algo nesse sentido aqui em relação à operação de venda ali na BRAP 4. Mas enfim, a operação foi encerrada e passando aqui o resultado da operação foi um resultado de menos 7,07% na operação e isso representou uma redução de 1,09% no capital total. Eu costumo trabalhar com 0,5% de perda máxima, mas pode acontecer justamente uma ou outra operação nesse formato que sai, que pula o stop da nossa operação. Depois disso, vamos falar de Brasil Foods. Brasil Foods, eu recomendei compra no pregão de hoje, quando ela rompeu essa máxima, basicamente uma entrada um pouco mais pelo G60, visto que ela tinha feito aqui, a gente tinha recomendado já no pregão passado a superação da máxima desse candle, ela não superou, faz um recuo, fica dentro desse candle e abre o pregão já ganhando força aqui para cima. Ela abriu, voltou para baixo e rompeu na sequência. Acionou a nossa entrada, que era na superação dos R$ 23,95, com stop abaixo dessa mínima aqui. Então, bateu justamente nesse ponto e acionou a nossa saída. Ou seja, o ativo não fechou bem a primeira hora de pregão, foi perdendo força e aqui, depois de ter fechado esse candle abaixo da média móvel de 13 períodos, eu não alterei o stop, porque estava muito em cima do stop, então deixei o stop onde estava mesmo. A operação foi encerrada aqui nesse nível. Essa operação trouxe uma perda de 1,75% e isso representou uma redução de 0,3% do capital total. Depois disso, VVAR11. Só para mencionar no gráfico diário, o ativo continua travado em cima dessa zona de resistência. Então agora, graficamente, ou seja, o que seria mais interessante pelo diário é algo nesse sentido, mas ainda continua no meu radar a Brasil Foods para buscar operação na ponta compradora. VVAR11 recomendação de compra no pregão de hoje, após a primeira hora de pregão. Então vou colocar aqui o gráfico de 60 minutos nesse lado. Recomendação de compra após esse candle da primeira hora de pregão. A compra foi executada, voltou aqui para baixo, ganhou força e fechou o dia em R$ 20,25 na máxima do dia. Foi um ativo, inclusive, que eu destaquei no radar da tarde, inclusive na questão do volume acima da média, já estava acima da média o volume desse ativo por volta aí das 15 horas. Então o ativo ganhou bastante força para cima, fechou com alta de 7,43% no pregão de hoje. Estamos com a compra em aberto. Essa compra já reposicionei o stop em um nível que não sai mais perdendo dessa operação, porque já atingiu mais do que relação risco-ganho de 1 para 1. O stop está em R$ 19,68, enfim, abaixo aqui da mínima deste candle, com a proteção ali de um topo anterior. Então, objetivo inicial traçado para essa posição, colocando aqui as operações em aberto, R$ 20,54. Era uma entrada em R$ 19,61, com stop em R$ 18,99, que agora já está para um stop mais de proteção, a não ser que tenha gap novamente, mas enfim, espero que não aconteça, ou seja, não costuma acontecer com frequência. E risco de 3,16%, alocando 10% do capital total nessa operação. Depois disso, Natura. Natura, a gente está na posição de venda, fechou o pregão de hoje com queda de 1,7%. Respeitou em fechamento aqui a mínima do fundo anterior, que é R$ 20,49. Mas fechou ali forte para baixo. Ativo vem com volume forte aqui nesses 3 candles. Perda da mínima não. Perda da mínima desse candle, logicamente, aumenta a chance de continuar caindo, ou seja, podendo se aproximar do objetivo da nossa entrada. O stop foi reposicionado para cima da máxima do pregão de hoje, ou seja, para R$ 30,56, ou seja, um stop bem mais curto do que foi considerando o nosso ponto de entrada na venda de Nato 3. Então, ativo aí basicamente vai retomando a tendência de baixa de curto prazo. Logicamente, se voltar para cima da máxima do pregão de hoje, não seria algo interessante já acontecendo depois de ter batido toda essa zona de suporte. Tá? Então, seguimos aí na ponta vendedora em Nato 3. A LSC3 fechou com alta de 2,61%. Seguimos na ponta compradora com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Stop em R$ 15,47. Então, o ativo está basicamente muito próximo do nosso preço de entrada.
Então, se superar a máxima do pregão de hoje, reforça uma chance de fazer algo nesse sentido. Graficamente, está bem interessante a LC3, mas precisa romper isso aqui para cima. Para quem está de fora, um fechamento para cima aqui dessa região, seja dos 16 aqui, 16 e 0,6, mas principalmente saindo aqui desse patamar, abre-se aí um espaço mais interessante de alta. Inclusive o setor de shoppings está alinhado nesse sentido. A BRML3, Multi3 e GTA3 tem algo parecido, principalmente o BRML3 está com algo parecido aqui em relação ao que a LC3 está fazendo. CROT3, ativo que fechou o pregão com estabilidade, mais 0,34%, mas chama atenção avaliar justamente aqui esse movimento de correção dela, que ela vem fazendo, para buscar uma operação mais na ponta compradora do ativo. Dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, seria a alternativa de entrada. A forma mais simples, superação de R$ 11,78. Me chamaria um pouco mais de atenção ainda para a entrada se voltar um pouco mais aqui para baixo. Se tiver mais um candle, seria mais interessante. Mas não descarta a possibilidade de uma compra se ela corromper os 11,78 a partir do próximo pregão. Caso isso venha acontecer, eu recomendarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.